Fala moçada, tudo bem com vocês? Tudo tranquilo, tudo em paz? Que coisa boa. Seguinte, trazendo aqui mais uma aula para falar um pouquinho. Eu havia me esquecido de mencionar no vídeo sobre a cronologia que é muito importante falar do período pré-revolucionário. E para falar do período pré-revolucionário, eu trago aqui essa imagem e que retrata bastante o que acontecia na sociedade pré-revolucionária. Pois bem, a sociedade francesa, antes da Revolução, era uma sociedade estamental. A sociedade estamental é caracterizada pela posição social definida pelo nascimento. Ou seja, significa que, por exemplo, se você nascesse numa família de servos, você seria também servo. Se você nascesse numa família de nobres, então também você seria nobre. Pois bem, a sociedade francesa era dividida em três estados. O primeiro estado, composto pelo clero, o segundo estado, composto pela nobreza, e o terceiro estado, com o restante da população. O primeiro e o segundo estado era mais ou menos, girava em torno de 3%, compunha mais ou menos 3% da população. O clero representava ali 1%, a nobreza 2%, então era uma quantidade ínfima da população. 97%, 96% da população estava no terceiro estado. O terceiro estado, então, era aquele aglomerado de grupos sociais completamente diferentes, que tinha desde, por exemplo, um alto burguês até uma pessoa bastante pobre. Bem, a alta burguesia, a baixa burguesia, a média burguesia eram aqueles empreendedores, comerciantes, industriais, donos de manufaturas que tinham bastante dinheiro, mas que não tinham, por exemplo, os mesmos privilégios que o primeiro e o segundo estado. Dentro do terceiro estado também tinha os camponeses que estavam lutando ali contra as armadilhas da servidão. Até naquele momento, a servidão ou as tradições feudais estavam ainda presentes na França. Então, portanto, muitos servos estavam ligados à terra por juramento, por aliança aos seus senhores. Portanto, eles não poderiam ter uma série de direitos que eram exclusivos da nobreza. Existiam também trabalhadores urbanos, operários, etc. Pois bem, o terceiro estado, então, era um conjunto bastante heterogêneo e eles basicamente trabalhavam bastante, pagavam os impostos e não tinham privilégios. Além disso, além dessas questões já problemáticas, eles não tinham tanta representatividade política como o primeiro e o segundo estado, e também nem tinha acesso, muitas das vezes, a uma igualdade jurídica. O que eu quero dizer é o seguinte, é que a lei, principalmente baseada no direito consuetudinário, ou seja, o direito tradicional, privilegiava muito mais o primeiro e o segundo estado do que as pessoas do terceiro estado. Portanto, essa situação discrepante ou essa situação de injustiça social fazia com que o terceiro estado tivesse muitos motivos para se indignar. Nós chamamos essa sociedade de sociedade estamental, mas ela faz parte daquilo que os franceses chamavam de antigo regime, que politicamente era representado pelo poder absolutista do rei, o poder concentrado na mão do rei, e economicamente falando, é uma economia incipiente, é um capitalismo incipiente, que é basicamente baseado na estrutura mercantil. Era um capitalismo nascente, mas ainda sem a sociedade de classe que vai caracterizar o capitalismo. Portanto, para resumir, o resumo da ópera é o seguinte: o antigo regime é caracterizado socialmente pela sociedade estamental, como nós estamos vendo aqui nessa tela, é caracterizado politicamente pela concentração do poder político nas mãos do rei, e economicamente nós temos um período incubatório do capitalismo, que nós chamamos de pré-capitalismo. Já chamamos bastante de pré-capitalismo, chamamos de mercantilismo, mas que ainda não está gerado tal como nós vamos ver ao longo do século XIX.
Tá bom, moçada? Isso aqui, essa informação é bastante importante, ou esse quadro, ou essa caracterização da sociedade pré-revolucionária é muito importante para a gente entender alguns motivos que levaram os franceses a fazer uma revolta dessa desenvoltura para acabar com aquela estrutura social. Porque, afinal de contas, o primeiro e o segundo estado, com todos aqueles privilégios, faziam com que o restante da população tivesse que trabalhar bastante e não conseguisse ser tratada da mesma forma, por exemplo, que as classes privilegiadas. Tá bom? Então, esse entendimento é fundamental para que a gente consiga entender os motivos pelos quais esses diversos grupos pertencentes ao terceiro estado se rebelou, se levantou e pôs o pau para quebrar, tá bom? Beleza, moçada? Um grande abraço então para vocês e até a próxima. Daqui a pouco a gente vai ter mais um videozinho. Valeu, moçada, até mais, tchau!